Olá, prontos para mais uma lição? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ficar por dentro do assunto, vamos entender as verdades bíblicas, o que é que a Bíblia nos diz, o que é que Deus tem a falar conosco nas primeiras horas do dia. Para você, eu não sei que hora você está vendo essa mensagem, esse vídeo, mas para mim ainda é dia. Então, que Deus te abençoe e que Deus esteja conosco nessa hora, no nome de Jesus. O Salmos 32 conta um pouquinho da história de Davi, o que Davi passou depois do ato de pecado que ele cometeu, o ato de adultério, que é um pecado terrível perante o Senhor. A Bíblia fala que eu só encontrei até agora na Bíblia duas coisas onde fala que o Senhor odeia alguma coisa. E a primeira coisa é essa, que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o adultério. E a segunda coisa é que Deus odeia aquele que semeia contenda entre os irmãos. Pessoas contendeiras, pessoas que gostam de criar rixas, problemas com todo mundo. Essas são as duas coisas que eu encontrei na Bíblia que o Senhor odeia. Mas aqui o Salmos 32 fala a respeito da história de Davi, que ele foi perdoado por Deus mesmo cometendo aquele pecado, adulterando com a esposa do fiel escudeiro dele, o Urias, um dos melhores soldados de Davi, fiel a ele, fiel ao rei. E mesmo assim Davi cometeu esse grave pecado, criou olho na mulher do seu companheiro, do seu escudeiro, e teve relação com ela, adulterou. E logo após de adulterar, Davi tentou esconder o teu pecado. O pecado de Davi foi tão grande que Davi tentou fazer com que Urias se deitasse com a própria esposa para que assumisse o filho que ela engravidou do rei. Só que o Urias não foi se deitar com a esposa dele. E acabou que o rei mandou matar Urias para esconder o pecado dele. Mas a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Que Deus mandou o profeta Natã para alertar Davi, exortar Davi, repreender Davi. E o Espírito Santo mais uma vez alcançou o coração de Davi. E Davi foi perdoado por Deus porque ele reconheceu o pecado dele e ele disse: eu pequei contra o Senhor, eu sou digno de morte. Salmos 32 nos diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. A palavra dolo aqui significa má fé, significa maquinação, significa mais ou menos essas coisas aí. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Então nós vemos aqui, meu irmão, estou com a palavra de Deus na mão, nós entendemos aqui que Davi, ele pecou de maneira gravemente, mas a Bíblia diz que enquanto há vida, há fôlego de vida, há esperança. Então teve esperança para Davi, e a esperança de Davi foi o verdadeiro arrependimento. Não sei o que é que você tem feito, meu irmão, qual é o pecado que você está cometendo, que está te afastando de Deus, que já te afastou há muito tempo de Deus, e você está achando que não há libertação para você, que não há cura. Eu tenho a palavra para você, e a palavra está aqui na palavra de Deus. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Isso aqui é um arrependimento sincero da tua parte. Reconheça os teus pecados. Você vê que Davi falou aqui: enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo envelheceu. Ou seja, ele ficou oprimido, ele ficou acabado, todo destruído, porque se isso aqui, o nosso cérebro, o nosso espírito não está bem, o nosso corpo começa a mostrar as nossas situações que se encontram por dentro. O exterior está demonstrando o que está dentro do interior. O interior está deslacerado, está deplorável,
está totalmente acabado pelo peso da culpa, porque a culpa nos destrói. A culpa, ela faz com que gere doenças espirituais, emocionais. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que confessar o nosso pecado perante o Senhor, para que Ele em tempo oportuno nos perdoe e nos purifique do nosso pecado. Aconteceu isso com Davi, e Davi obteve misericórdia do Senhor, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia de você também. O Salmo 51, Davi também louvou esse salmo perante o Criador, porque ele queria a misericórdia de Deus. O pecado de Davi foi grave. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E o último versículo eu quero ler com os irmãos, porque é muito forte esse versículo, que diz assim: sacrifício agradáveis ao Senhor são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ou seja, ele se arrependeu, meu irmão. Ele se arrependeu do pecado que ele cometeu, e ele foi e clamou ao Senhor com o coração rasgado, um coração contrito, um coração quebrantado perante o Senhor. E o Senhor ouviu, porque o Senhor, a Bíblia fala no livro de Samuel, 1 Samuel, que Deus não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o que está além à frente dos seus olhos, mas o ser humano enxerga além, mas Deus enxerga além. Deus enxerga o coração, e Deus enxergou o coração de Davi. Deus reconheceu que Davi estava sendo sincero e perdoou. E Davi ainda pediu mais: cria em mim, Senhor, um coração puro, sincero, inabalável, e um espírito inabalável. Ele clamou a Deus por misericórdia, e a misericórdia de Deus alcançou Davi. Que a misericórdia de Deus também alcance o teu coração, meu irmão. Que você se converta dos seus maus caminhos, que você reconheça o seu pecado, que você reconheça que você é pecador, porque tudo aquilo que nós fazemos que não é do agrado do Senhor é pecado. A palavra nos diz que é pecado. Se não existisse a lei, não existia pecado, por isso que existe a lei, e a lei é a lei dos 10 mandamentos do Senhor, que fala lá a respeito: se você não segue a lei do Senhor, você está em pecado, porque pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele que abre a boca em arrogância em dizer que não tem pecado, faz de Deus mentiroso, e nele não está a verdade. Que Jesus nos abençoe, que essa mensagem alcance o teu coração, assim como alcançou a minha. Eu me chamo Rogério Soares e você está no canal Santifica-os na Verdade, que se baseia lá no livro de João 17, versículo 17.